Dona Margarida. Os bastidores da história da imigração. A palavra portuguesa dona é próxima da inglesa madam, mas seu uso é diferente. Em português, é uma forma de tratamento que envolve respeito, afeto e, principalmente, intimidade. Os imigrantes japoneses e, naturalmente, os brasileiros em geral empregam essa palavra cotidianamente, talvez com uma frequência maior que os ingleses e os americanos utilizam a palavra madam. Muitos brasileiros usam esse tratamento também para suas empregadas domésticas. E, do mesmo modo, quando se dirigem a uma primeira-dama ou à mulher do príncipe herdeiro. A expressão Dona Margarida envolve uma afeição muito maior do que dizer Margarida-san. San significa senhor ou senhora. O presente livro procura descrever os 95 anos de vida da imigrante japonesa, Tomin Watanabe, mais conhecida afetuosamente como Dona Margarida ou Margarida-san. Desde cedo dedicou-se aos imigrantes japoneses necessitados, doentes e idosos, assim como à difusão da fé católica entre eles. Dona Margarida nunca foi uma missionária. Era uma imigrante comum, casada também com um imigrante, tinha um lar e 3 filhos. Cuidou da educação deles e de suas tarefas de dona de casa. Pensei em escrever este livro não para registrar a vida de uma santa ou expor a trajetória de uma ilustre pioneira que conduziu um grande número de pobres e necessitados pelo caminho da salvação. Dona Margarida é uma imigrante japonesa dentre tantas outras que vieram ao Brasil. Uma pessoa dotada de generosidade e de um profundo sentimento de afeição, que experimentou as privações de todo imigrante, sofreu com o dia a dia familiar, que se atormentou com o dilema de ser esposa, imigrante, mãe e de, ao mesmo tempo, ser engajada na assistência social. No entanto, foi também uma pessoa que transformou esses sofrimentos em amor e o praticou dia após dia, sem parar. A história de vida de Dona Margarida está intimamente ligada à história dos imigrantes japoneses e dos Nikkeis no Brasil. Relatá-la é uma forma de descrever a profundidade e a densidade humanas do Nikkei brasileiro como um todo. Não fosse assim, não escreveria este livro. Sua vida alicerçava-se na espiritualidade cristã, que ela adquiriu no seu dia a dia, no Brasil, um país basicamente católico. Como pesquisador, escrevi várias teses sobre a vida religiosa dos imigrantes japoneses, mas nunca tinha me motivado a escrever algo independente, que detalhasse a relação dos mesmos com a fé católica. No entanto, ao percorrer a trajetória de Dona Margarida, pude, pela primeira vez, interessar-me e emocionar-me com esse elo que existe entre os imigrantes japoneses e o catolicismo. A imigração em massa de japoneses para o Brasil teve início em 1908 e seu contato com o catolicismo era pequeno, sendo raros os que se convertiam a essa religião. A atenção das pessoas estava centrada no trabalho, em poupar e retornar triunfante à sua terra natal e, portanto, no início da imigração, o processo de assimilação só evoluiu lentamente. No tocante à relação entre os imigrantes japoneses e o catolicismo dessa época, existem alguns documentos que relatam,
de maneira extremamente simples, a ocorrência de um batismo coletivo de crianças japonesas. O padre mais conhecido no meio nipo-brasileiro é provavelmente o reverendo Guido Del Toro. Ele é italiano, contrastando com o fato de os missionários serem em sua maioria alemães. Seu trabalho de catequese entre os japoneses teve início quando uma menina chamada Ercilia Tonini levou 14 crianças japonesas à igreja de São Gonçalo, na Praça João Mendes, em 18 de abril de 1926. No dia 15 de novembro do mesmo ano, celebrou-se a cerimônia de batismo de 48 crianças japonesas, tendo sido convidadas para padrinhos e madrinhas pessoas de destaque da cidade de São Paulo. Seja qual tenha sido a circunstância que motivou a aparição da menina Ercilia à frente de um grande número de crianças japonesas, na igreja de São Gonçalo, deve ter sido algo muito surpreendente, revelador para o padre Guido Del Toro e outros missionários que ali trabalhavam. Se não analisarmos devidamente como esse fato foi recebido e interpretado pelos jesuítas da Igreja de São Gonçalo, que ainda hoje constitui um dos núcleos da fé católica entre os Nikkei's de São Paulo, não entenderemos a sua postura em relação à evangelização dos japoneses. Mas, afinal, quem foi São Gonçalo? Gonçalo Garcia foi um dos 26 mártires japoneses crucificados no dia 5 de fevereiro de 1597, em Nishizaka, Nagasaki, sul do Japão, sendo 20 cristãos japoneses e 6 estrangeiros. Era o único português entre os 26. Nasceu por volta de 1557 na cidade de Bassaim, 60 quilômetros ao norte de Bombaim, na costa oeste da Índia, filho de um português e de uma cristã local, tendo passado a sua juventude estudando com jesuítas em sua terra. Quando tinha de 15 para 16 anos, foi para o Japão, onde residiu durante muito tempo, engajando-se na atividade missionária e aprendendo bem a língua local. Era um frade da Ordem dos Franciscanos e foi martirizado aos 40 anos. Todos os 26 foram canonizados pelo Papa Pio IX em 9 de junho de 1861, mas, mesmo antes disso, tão logo foram martirizados, começaram a ser venerados em todo o mundo. Gonçalo Garcia era especialmente reverenciado no Brasil, então uma colônia portuguesa. Sua devoção se enraizou em terras paulistas, em poucas décadas de sua morte, cerca de 300 anos antes de os imigrantes japoneses pisarem em solo brasileiro. Quando viram as 14 crianças japonesas entrarem na igreja de São Gonçalo, lideradas por Ercilia Tonini, o padre Guido e outros recordaram-se do martírio ocorrido no Japão, da relação entre os jesuítas e os japoneses e sentiram uma grande emoção. Viram nesse episódio um forte desígnio de Deus? Margarida foi batizada em 1918, mas na Igreja de Boa Morte. Quem preparou essas crianças, juntamente com o padre Guido, ensinando pessoalmente o catecismo, de forma que o batismo pudesse ser realizado meio ano depois, foi Tomio Kegami, a então jovem Dona Margarida. Por outro lado, não se trata de a Dona Margarida ter sido uma pessoa de espírito elevado,
como muitos dizem. Ela tinha deixado o Japão como imigrante de Kasegi, com a intenção de pagar a dívida do pai falido. Tinha aprendido a dedicar amor ao próximo no seu trabalho como doméstica em uma família brasileira e tinha se visto em meio a imigrantes pares seus, que sofriam com a guerra, pelo fato de pertencerem a uma minoria étnica. Interpretou tudo isso à sua moda e nela encontrou o sentido de sua vida, adotando para si o caminho da assistência e do bem-estar social. Uma pessoa comum que exerceu, por mais de 50 anos, sem parar um só dia, o amor ao próximo, às pessoas de seu círculo, da maneira mais comum possível. Isso, no entanto, não foi, em absoluto, algo tão comum. A sua extraordinária grandeza, que nos deixa maravilhados, decorre dessa prática. Assim foi a vida da dona Margarida Watanabe, assim foi a trajetória que essa imigrante japonesa nos legou. A guerra e a assistência social aos imigrantes. Tomando-se súdito de um país inimigo. Com o início da guerra entre o Japão e os Estados Unidos, os japoneses de São Paulo sofreram evacuações compulsórias e detenções. Como o agravamento de sua miséria teve relação com o início das atividades da Dom José Gaspar, gostaria de falar sobre como tudo começou, desde o início. A guerra começou no final de 1941, mas por volta de abril de 1942, a pressão foi aumentando cada vez mais, elevando o número de pessoas em dificuldades. A eclosão da guerra entre o Japão e os Estados Unidos, o rompimento das relações diplomáticas com o Japão anunciado pelo governo brasileiro e o retorno ao seu país de todos os líderes japoneses foram de enorme impacto aos imigrantes japoneses. Fomos abandonados. Fomos desterrados. Eram as palavras utilizadas pelas pessoas para expressar o que sentiram na época. Logo após o anúncio do rompimento das relações diplomáticas, sucederão-se prisões e detenções de dirigentes de associações japonesas, professores de língua japonesa, demais líderes, pessoas que falavam o idioma nas ruas, japoneses que se juntavam em pequenos grupos para conversar, entre outros. Éramos muito próximos. Takahashi tinha muita amizade com um advogado chamado Caio Monteiro da Silva, que prestava serviços para a Brascot. Esse advogado, por sua vez, mantinha amizade com o arcebispo de São Paulo, por serem ambos conterrâneos de Minas Gerais. Assim, foi por intermédio do Dr. Caio que entramos em contato com o bispo, o segundo arcebispo de São Paulo, Dom José Gaspar de Afonseca e Silva. Não o conhecia até então, pois ele havia acabado de se tornar bispo. Por ser ele o nosso benfeitor, ainda hoje a nossa entidade tem o seu nome, Assistência Social Dom José Gaspar. Ao fazermos o pedido ao bispo, ele prontamente concordou. Vou ajudar. E acrescentou: desenvolvam seus trabalhos na Cúria, não na Liga das Senhoras Católicas. Assumirei toda a responsabilidade. No dia seguinte, minha madrinha, Dona Sebastiana, disse-me: faço questão de levá-la comigo para ir ver Dom José.
Conheço-a muito bem e quero muito apresentá-la a ele. Como a madrinha tinha feito amizade com o bispo pouco depois de ele tomar posse, ela lhe contou tudo a meu respeito, desde os tempos em que eu fora entregue aos seus cuidados, aos 11 anos, até aquela data. Disse ainda que eu era a Margarida que havia criado como filha, por isso pediu ao bispo que conhasse em mim, que me guiasse em tudo. Dom José também ficou muito satisfeito, depositou-me confiança e deu credenciais para mim, Takahashi, Ishihara e Miyakushi. Anexando essas 4 credenciais, ele apresentou petição à ordem política. Já era praticamente fim de maio. No dia 3 de junho, os papéis finalmente voltaram às nossas mãos, com a aprovação oficial da ordem política. Foi assim o início formal, oficial, de nossas atividades. Isso aconteceu em 3 de junho de 1942, por isso consideramos esse o dia da fundação da Assistência Social Dom José Gaspar. No entanto, o nome inicialmente não era esse, mas Comissão Católica Japonesa de São Paulo. Foi com esse nome que trabalhamos e é o que consta na licença. O nome Dom José Gaspar pusemos por nossa conta. A Dom José Gaspar começou seu trabalho de enviar suprimentos para prisioneiros, após obter licença da Cúria e da polícia, mas quando fomos efetivamente ao local para entregá-los, só permitiram a minha entrada. Nem Takahashi nem Ushihara foram autorizados a entrar. Seus nomes não foram chamados. Para entrar na prisão era necessária uma outra licença. Não deixavam entrar sem a licença do delegado, Eduardo Tavares. De forma alguma deixaram que outra pessoa entrasse na hospedaria dos imigrantes. Por isso, eu entrava e anotava os pedidos. Perguntava o que queriam naquele momento, do que precisavam, e anotava suas necessidades. Nessa época, começaram a surgir aqui e ali japoneses pobres e necessitados. Os maridos eram levados à prisão e seus familiares passavam a enfrentar dificuldades no dia a dia. Adiantávamos-lhes algum dinheiro, mas acabavam usando para jogar no bicho. Ficavam sem dinheiro sequer para comprar comida. Demos, então, um talão a cada uma das pessoas em dificuldades e pedimos às lojas que entregassem alimentos contra a apresentação de cupons, prometendo-lhes que no final do mês acertaríamos a conta. Se uma família tinha 5 pessoas, recebia uma cota mensal para 5. Dirigiam-se a uma das lojas previamente designadas levando o talão e compravam tudo o que fosse preciso para o dia a dia. Quanto à compra de remédios, consultas médicas ou aluguel, fazíamos o pagamento direto aos interessados e não entregávamos dinheiro às pessoas assistidas. Fizemos isso enquanto durou a guerra. Foi muito trabalhoso. Essas pessoas viajavam na dependência de conhecidos no interior e nós providenciávamos passagem de trem e as despachávamos, com uma soma para suas despesas imediatas. Nessas condições, havia quem entrasse, repentinamente, em trabalho de parto, quem ficasse acamado com febre, quem abortasse, tamanho o susto, e quem, de uma hora para outra,
começasse a ter comportamentos anormais. Aconteceram confusões, que duraram até 10 dias. Sendo taxada de espiã. Da região de Santos, o número de evacuados somou 6.500. Na hospedaria, todos que entravam e saíam eram registrados e a contagem teria alcançado 6.500 imigrantes. Eu era a única pessoa da Dom José Gaspar dentro da hospedaria, no meio de uma multidão. Como eu conversava com os investigadores e delegados em português, muitos japoneses achavam que eu era da polícia. As pessoas que tinham vindo de Santos e não me conheciam, todas referiam-se a mim como espiã. Evidentemente, as nossas atividades não se limitavam à hospedaria, mesmo acalmada a confusão das evacuações, os trabalhos continuaram para atender doentes, pessoas com problemas psiquiátricos, carentes e órfãos que chegavam um após outro. Era total a nossa falta de tempo. Quanto aos doentes, Frei Bonifácio nos ajudou desde o início da Dom José Gaspar. Ele visitava os hospitais em torno de 2 vezes por semana, sempre o acompanhava, e quando um japonês falecia, ele fazia o batismo e eu providenciava o funeral. Alguns hospitais, a nosso pedido, cuidavam dos japoneses sem recursos, em dificuldades. A maioria das que estavam com tuberculose ficou internada no hospital de Mandaki. Era realmente grande o número de japoneses tuberculosos e muitos morreram. Foi realmente admirável o trabalho do Frei Bonifácio ao percorrer hospitais e asilos. Como se sabe, ele era bom e todos gostavam muito dele. Dirigia-se às pessoas em japonês. E, em todos os hospitais rezava missa para os doentes, batizava e ouvia confissões antes de as pessoas morrerem. A Dom José Gaspar cuidava de tudo, inclusive do funeral. Havia um motorista chamado Komezuki Matsumoto. Uma pessoa muito piedosa que sempre cobrava barato e que trabalhou em prol da Dom José Gaspar. Ele sempre nos acompanhava, nos levava a hospitais e sanatórios, transportava doentes, ajudava na intimação, levava enfermos até Franco da Rocha. Na hora de batizar um doente à beira da morte, o Frei Bonifácio batizava. Eu era a madrinha e Matsumoto, o padrinho. Perdi a conta do número de vezes em que fizemos isso. Matsumoto também já faleceu. Durante a guerra, havia japoneses que plantavam hortelã ou que se dedicavam à sericicultura, criação de bicho da azeda. Diziam que era tudo em prol da indústria bélica americana, que a menta viraria bomba e que o bicho da azeda ajudaria na confecção de paraquedas e que os japoneses estavam, assim, traindo a sua própria pátria. Alguns japoneses ateavam fogo nas cabanas de criação de bicho da azeda ou obstruíam essas atividades produtivas, entre patrícios. Em relação a mim também, diziam que eu recebia dinheiro dos Estados Unidos e havia os que se empenhavam em destruir o que fazíamos. Não sei se era ou não quinta coluna, mas houve quem me denunciasse secretamente. Quem fez isso foi um japonês. Inclusive, alguém da polícia chegou a me avisar. Está circulando uma lista com vários nomes e o seu está no meio.
Era uma lista dos que estavam para ser levados para a polícia. Miyakushi, Uchihara, Takahashi e eu. Havia um investigador Nikkei com quem Ishihara tinha muito contato, ele a mostrou. Sabíamos até quem nos havia delatado. Naquele tempo, muitas coisas desse tipo costumavam acontecer entre patrícios japoneses. A filha do Shimba disse: a verdade é que, depois que papai foi solto, esses dois vinham aqui todos os dias, dizendo que precisavam acabar com a Dom José Gaspar, a qualquer custo. Inventaram e combinaram tudo. Passamos por várias situações desse tipo. Em todas elas, era sempre o Shimba e seus comparsas que nos denunciavam. Depois, foi a vez de levarem Shimba, Kitsukava e outros pares seus. Nesse caso, foram os produtores de menta e os criadores de bicho da Zeda que os haviam denunciado. Pois, Kitsukava e os demais tinham incendiado a casa dessas pessoas, por considerá-las traidores. Ficaram presos até pouco tempo depois do término da guerra. Logo em seguida, veio a confusão entre o grupo Kashigumi e o Makegumi e muitos japoneses foram assassinados pelos integrantes do primeiro. Foram pessoas como Junji Kitsukava e Tenju Savai que diziam querer acabar com a Dom José Gaspar, que criaram a Shindo Remei. O problema do incesto. O que acontecia com mais frequência era a imprudência das mocinhas. Durante algum tempo, logo após a guerra, elas vinham depois de terem sido enganadas por caboclos. Por isso, cuidei de dezenas de bebês. A cada mês, havia sempre 1, 2, 3 desses casos. Para encaminhar uma criança a alguém, é preciso investigar tudo muito bem e só então levar o assunto adiante. Investigava a mãe, o pai da criança. Senão, sempre acaba dando problema. Mas nunca encaminhei para adoção crianças que tivessem nascido de relações entre pai e filha, mãe e filho, irmão com irmão ou avô e neta. Essas crianças eu não encaminhava para adoção de jeito nenhum. Mas era incrível como havia crianças assim. Quem é o pai do bebê? Ele acabou fugindo, o pai. Fugiu nada. É você o pai da criança, não é? Margarida. Então, não conseguiu dizer mais nada, coitado. Se você não fosse japonês, eu o entregaria à polícia. Tenho vergonha disso tudo, por favor vá embora. Mas não se esqueça, foi Deus quem o mandou até minha casa. Um bebê assim, filho de pais do mesmo sangue, não posso entregar aos cuidados de outra pessoa. Por isso, queira me desculpar e, por favor, queira se retirar, disse-lhe. Quando estava indo embora, nesse instante, dei-me conta de que, na pior das hipóteses, essa pessoa poderia matar a criança e o que eu faria então? Se matasse a criança por eu ter negado a ajuda, o que faria? Quando pensei nisso, concluí que a criança não tinha culpa.
sabe a respeito dessa criança? Sei. Eu providenciei para que viesse para cá, eu disse. Eu sempre ia àquele orfanato, ligado à Santa Casa. Se fosse menino, levava para lá. Nesse dia, o diretor quis saber: que criança é esta? É filho de pai com a sua filha. É mesmo. Mostrou-me o menino e vi que estava com bolhas em todo o corpo, como se fossem queimaduras. Sabe aquelas bolhas cheias de água, que se formam quando a gente se queima, não? Estava desse jeito. Disseram que não desapareciam de jeito nenhum. Eu, então, fiquei tirando a água delas com uma seringa e depois a injetava no corpo. Ao ver o bebê, o casal se manifestou. Queremos essa criança. Essa não posso dar. Eu dizia. Mas insistiam que queriam de qualquer maneira. Esse bebê nasceu em circunstâncias especiais, por isso não pode ser. Não importam as circunstâncias. O casal. Então, contei tudo. Revelei claramente o que havia acontecido. A criança acabou morrendo aos 7 anos. Acho que foi melhor assim. Não sei se é verdade ou não, mas diziam na época que uma criança nascida da relação entre avô e neta era bem pior do que uma nascida entre pai e filha. Na minha longa trajetória de atividade assistencial, foi esse o tipo de problema que mais me marcou. Foram inúmeras as histórias tristes, mas achava que eram coisas sobre as quais não deveria falar. Durante a guerra, surgiram muitos órfãos japoneses. Antes da guerra, muitos expatriados japoneses vinham sozinhos para cá, acabavam se relacionando com mulheres daqui, que se tornavam suas esposas locais, e constituíam família. Creio que muitos deles tinham mulher e filhos no Japão. Com a guerra, as famílias locais não puderam embarcar no navio de repatriamento, foram abandonadas e ficaram em uma situação extremamente difícil. As mulheres. Sim, eram todas japonesas e 6. As crianças, ao atingirem 7 ou 8 anos, tomavam-se todas delinquentes. Várias foram parar em reformatórios. Era realmente grande o número de órfãos de origem japonesa, e a Dom José Gaspar cuidou de muitos, uma tarefa difícil e extenuante. O caminho da assistência social a idosos Nikkei's. A assistência social Dom José Gaspar e o Jardim de Repouso São Francisco. Nessa época, naturalizei-me brasileira. O que significava que eu não pretendia mais voltar para o Japão e que iria permanecer neste país até o fim. Isso ocorreu pouco tempo depois de registrarmos a entidade. Na ocasião, pensei muito sobre qual nome lhe dar, mas como se tratava de socorrer pessoas e como foi graças ao arcebispo Dom José Gaspar que tudo começou, resolvemos batizá-la com seu nome, um gesto de gratidão. Pedimos ao bispo Dom Paulo Rolim Loureiro para ser o presidente e eu me tornei a vice. Takahashi e Tadashi Takenaka ficaram na tesouraria e, como secretários,
creio que ficaram Teixeira e Noriko Kozeki. Aga era um advogado Nisei. Ishihara, se bem me lembro, era conselheiro fiscal. Em 1953 concluímos o registro. Eu sonhava há muito manter, de alguma maneira, um lar para idosos Nikkies. Era um desejo que vinha desde a época da guerra. Queria internar aqueles sem parentes. Pensava que ficariam muito felizes se tivessem um lar. Por isso, eu e o Frei Bonifácio dávamos há algum tempo de um lado para outro procurando um terreno para construir o asilo ou algum prédio já pronto. Ficávamos conversando sobre a melhor localização, que não fosse muito distante, sobre que tamanho devia ter, etc. Embora não houvesse qualquer perspectiva, nem dinheiro suficiente, ficávamos por toda parte sonhando e procurando, guiados apenas pelo desejo de ter um asilo. Frei Martin, que nos ajudava muito, disse-me um dia: Dona Margarida, a escola São Francisco tem um terreno em São Miguel, com que não sabem o que fazer. Que tal pedir esse terreno? São Miguel Paulista, um bairro da cidade de São Paulo, depois incorporado à cidade de Guarulhos. Frei Bonifácio também pertencia a essa irmandade, mas acho que ele não se lembrava da sua existência, até a abordagem do Frei Martin. Imediatamente, preparei um ofício e fui fazer a petição pessoalmente ao diretor da casa, Frei Maximiliano. Ele me disse: oferecemos o terreno como prêmio para a senhora e Frei Bonifácio, pois venho acompanhando o trabalho realizado por vocês até agora. Construam um belo asilo. É onde hoje se encontra o Jardim de Repouso. Nem sonhava receber um terreno tão maravilhoso. A única condição da doação era não destruir a capela que havia no local e nela continuar a celebrar missas, ao que respondi: naturalmente. Quando o asilo ficar pronto, pretendemos trazer irmãs e pedir-lhes ajuda. Por isso, tenha certeza de que vamos utilizá-la bastante e, com o tempo, acho que poderemos também desenvolver um trabalho missionário. O diretor ficou muito satisfeito com a resposta e se tranquilizou, consumando a doação. A capela não tinha um nome oficial, mas era chamada informalmente de Capela de São Francisco de Assis, sendo que nela havia, enfeitando o altar, uma imagem da Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Quando o lar para idosos ficou pronto, demos o nome de Jardim de Repouso São Francisco. No período de 12 anos, desde que iniciou suas atividades, em maio de 1942 até o final de fevereiro de 1954, a Dom José Gaspar socorreu, sob as mais diversas formas, um total de 18.908 pessoas. Dessas, cerca de 7.500 tinham a ver com o episódio da evacuação compulsória. Mesmo que as excluíssemos, tinham sido assistidas mais de 11.000 pessoas. O número de socorridos chegou a 31.189 e em fevereiro de 1960 e no final de 1967, ultrapassou a marca de 60.000 pessoas. São números espantosos, levando em conta que se trata de uma entidade privada,
cuja principal fonte de recursos está na doação voluntária de imigrantes japoneses e de brasileiros Nikkeis, e que não recebe subvenções nem do governo japonês nem do brasileiro. Se fôssemos enumerar todas as pessoas que se empenharam para que a Dom José Gaspar crescesse, não haveria fim. Quando ia vender rifa, quando ia tentar aumentar o número de associados e voluntários, quando ia pedir algum favor, quando ia reunir os associados, quando ia pedir ajuda a associações de senhoras para realizar bazares, sempre tinha alguém para me acompanhar. Dessa forma, o esquema de apoio dos Nikkeis a Dom José Gaspar foi se consolidando firmemente, mas, em virtude das mudanças na situação política, do colapso financeiro do país, da inflação desenfreada e, também, em função da saída em massa do país de Nikkeis brasileiros com o objetivo de trabalhar no Japão, que talvez possa ser interpretada como um êxodo, se citarmos uma palavra do Velho Testamento, e do envelhecimento dos imigrantes em geral, entre outros motivos, o número de associados decaiu substancialmente a partir de 1990, exigindo novas alternativas. Prosseguiu independente até o momento, mas agora sofre as consequências das crises típicas de uma nação em desenvolvimento e enfrenta uma elevação no número de idosos, imigrantes de nacionalidade japonesa, e consequente aumento de interessados em se internar no jardim de repouso, além do vácuo provocado na comunidade pelos jovens Nikkeis, que foram embora do Brasil para trabalhar como decasseguis no Japão. Talvez seja o momento de se mudarem as diretrizes da entidade. O apelo lançado ao Japão pode ser uma evidência disso. Desde 1986, a assistência aos internos do Jardim de Repouso é feita sob a supervisão de 3 irmãs enviadas pela Congregação das Irmãs de Caridade de Jesus. Dos 100 funcionários que a casa mantém, são essas 3 pessoas, uma delas, a diretora, que, em suma, ocupam os postos administrativos. A Dom José Gaspar é a entidade mantenedora. Antes, por 29 anos desde a inauguração, as irmãs da Congregação Imaculada Conceição, representadas principalmente por Nisseis, desempenharam bem esse encargo. Porém, o principal motivo de elas terem se afastado foi o fato de, não dominando bem a língua japonesa, não conseguirem catequizar satisfatoriamente os idosos que só falavam japonês, embora cuidassem bem deles, segundo a presidente Margarida. Diz que elas não conseguiram entrar nos corações dos velhos imigrantes e explicar-lhes o catecismo com palavras simples. Margarida sentia isso, se preocupava, mas nada dizia. Quando ouviu da Irmandade a intenção de se afastar, por sua própria iniciativa, Margarida desta vez foi pedir ajuda a uma congregação japonesa, a Congregação das Irmãs de Caridade de Jesus. Essa congregação foi fundada pelo missionário salesiano italiano Antonio Cavoli, na cidade de Miyazaki, província de Miyazaki, ao sul do Japão, inicialmente sob o nome de Miyazaki Kyugon. O reverendo Cavoli nasceu em 1888 em Forli e foi para o Japão em 1926, engajando-se na atividade missionária. Mais tarde, em 1939,
organizou a Congregação das Irmãs de Caridade de Miyazaki, formando irmãs japonesas para trabalhar em asilos, orfanatos e creches, além de criar o Jardim de Caritas, que desenvolve múltiplas atividades em todo o Japão. Caritas é uma palavra italiana que significa amor, afeição, sendo sinônimo de caridade. Em 1967, enviara 5 irmãs ao Brasil, estabelecera a Irmandade Jardim da Saúde e tinham iniciado o seu trabalho. Margarida percebeu que as irmãs dessa congregação poderiam fazer a catequese no Jardim de Repouso. Mas nada disse às irmãs Nicéis da Imaculada Conceição, que desempenhavam bem sua missão. Em 1986, quando chegou a ocasião, Margarida, sem hesitar, foi conversar com a Irmandade Jardim da Saúde. Atualmente, a Irmandade, além de sua atividade no Jardim de Repouso, atua na Comunidade de Bom Sucesso, Comunidade de Santa Elisa, Comunidade de Biritiba Mirim, Comunidade de Vila Carrão, Comunidade de Vila Sônia, Comunidade de Guarulhos, além de manter a Casa Provincial que administra as comunidades. – 15 de novembro de 1995. Fica sentada na poltrona do quarto e medita em silêncio. Com a vista ruim, já não consegue ler jornais ou livros. Também não reconhece com clareza as feições das pessoas que vêm para visitá-la. Mesmo assim, acredita ter enxergado o rosto da princesa Norinumia, nitidamente quando ela visitou o Jardim de Repouso e a cumprimentou de perto. Foi no dia 15 de novembro, após ela ter participado da cerimônia em comemoração ao centenário da assinatura do Tratado Brasil-Japão de Amizade e Navegação. Levantou-se e recebeu a princesa, aproximou-se dela e expressou palavras de agradecimento pela visita, de tão longe. A princesa Norinumia disse então: minha mãe falou muito a respeito daqui e da senhora Watanabe. Margarida respondeu: estou sempre rezando pela saúde dos dois. Transmitirei a eles exatamente as suas palavras. Ela disse. A princesa Norinumia cumprimentou um por um os internos do pavilhão para atendimento institucional de longa permanência e lhes dirigiu palavras de estímulo. Em junho de 1978, tinha recebido no mesmo Jardim de Repouso as atuais Suas Majestades o Imperador e Imperatriz, quando estes eram príncipe e princesa. Agora, pôde receber princesa Norinumia. Não poderia haver nada mais gratificante. Tinha sido recompensada por ter preservado a saúde até os 95 anos. As reflexões de Margarida se pliavam em torno das lembranças de acontecimentos recentes. Preparasse para dormir. Uma oração longa e demorada. Já não enxerga direito e não consegue mais ler. A maior parte do seu dia é dedicada a pôr suas coisas em ordem, ao controle da saúde e às orações. Vai para a cama,